Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vim bater um papo aqui com vocês sobre Midnight Mass. Acho que mais uma vez eu perdi o timing, acho que a maior parte das pessoas que falaram sobre a série falaram nas semanas anteriores, mas eu vou aqui fazer a minha análise sobre essa narrativa, né, que eu tô querendo retomar o canal e não tô conseguindo fazer da maneira que eu queria. Mais uma vez, tem o grupo da gente aqui no WhatsApp, se você quiser entrar no grupo para discordar de mim, para concordar comigo, a gente fica trocando ideia, falando sobre série e filmes. O grupo ainda tá meio inativo, mas eu prometo que essa semana vou colocar as coisas em ordem por lá. Então fica o convite, você vai entrar num grupozinho de portaria, depois a gente encaminha você, sabendo que você não vai fazer spam ou que é um louco, a gente encaminha você para lá. Mas então, Midnight Mass, a série que veio já com hype por ser do Mike Flanagan, o diretor, né, na realidade showrunner da série Mansão Hill e Mansão Bly, duas séries de suspense que fizeram sucesso na Netflix, provavelmente estão ali entre as melhores produções da Netflix, aclamada pelo público, aclamadas pela crítica. E aqui essa vem, obviamente, com essa sombra, né, que ao mesmo tempo atrai as pessoas para assistirem, porém também levanta as expectativas, fazendo que muitas vezes acabem não sendo alcançadas, o que foi o meu caso aqui. Eu não sou especialmente fã das obras do Flanagan, considero elas muito boas, tecnicamente muito boas, gosto dessas três produções muito mais da Mansão Bly, reconheço os méritos da Mansão Hill, mas gosto de romance, como eu gosto muito de história de amor, a Bly, como gira em torno disso, acaba me apetecendo mais. Essa série, cara, ela tinha tudo para eu gostar dela. Talvez por isso eu não goste. Ela tem a religião como centro da coisa, né? Obviamente é mais do que isso, não é só sobre isso, mas tem a religião como centro da coisa, especialmente a religião católica, que é a religião na qual fui criado, da qual não sou mais adepto, porque sou ateu, mas fui criado, fiz primeira comunhão. Então isso obviamente se conecta comigo diretamente. Eu gosto de narrativas que trabalham com essa temática. Eu trabalho essa temática de maneira muito forte nos meus escritos. Para quem não sabe, eu sou escritor. Por sinal, eu senti muitas semelhanças entre essa narrativa da Missa da Meia-Noite e o meu livro, né, que vai ser colocado em financiamento coletivo agora em dezembro. Por ambos terem uma temática religiosa forte, se passam num espaço confinado, por sinal, outra característica que eu gosto bastante, né, essa questão do confinamento espacial. A narrativa não tem muitos personagens principais, né, tem alguns personagens principais e outros secundários, e eu gosto muito da temática sobrenatural trazida para a série, mas de uma maneira, pelo menos durante boa parte dela, de uma maneira discreta, e ali ela escalona no final da temporada. Não gosto do fato de que ninguém sabe o que é um vampiro na série, por mais que, obviamente, ali no contexto da série chame-se a criatura de anjo, mas não gosto dessa coisa de ocultarem a palavra vampiro, né, e o vampiro não ser conhecido, especialmente numa série que se passa na contemporaneidade, né? Acho sempre muito esquisito esse mundo alternativo onde ninguém sabe o que é um vampiro. Mas tudo bem, né? Isso não é um dos problemas da série para mim, que eu vou relatar aqui, que me fez desgostar dela. Eu acho que a série ela é muito competente em estabelecer os personagens, né? Os 2, 3 primeiros episódios fazem isso de maneira bem interessante, e eu confesso que gostei da série até ali a metade, né? Um pouco mais da metade, porque ela estabelece bem esses personagens. O problema para mim é que ela não evolui a partir disso. Eu sinto que há uma estagnação dos personagens e uma repetição daquilo que é o seu arco, sem necessariamente evoluir, o que me dá uma sensação de incômodo. O único personagem que eu gosto do arco, eu não tenho nem como ter certeza se eu de fato gosto do arco dele ou eu gosto do ator que fez uma das séries que é uma das minhas séries de coração, que é Friday Night Lights. Por sinal, tem no Amazon Prime, se eu não me engano, recomendadíssima essa série maravilhosa. Série de drama, meio adolescente, meio adulto, mas fica a recomendação. Então eu já gostava do ator antes, então meio que o meu afeto por ele foi transferido para esse. Suspeito para falar se eu gostei de fato ou não desse personagem ou se eu estava projetando afetos passados. O ponto é, ela estabelece bem esses arcos de personagem, porém eu sinto que ele estagna, né? E na hora da entrega final, a maior parte desses personagens não tem um arco muito bem entregue, né? E incluindo o do padre, que ele parece muito apegado à questão da missão dele, e os elementos ali que vão meio que quebrar esse arco, né, e fazer ele meio que voltar para o lado do bem, eles são abandonados de uma maneira muito drástica, assim. Acho que a relação dele, a questão da filha, da mulher que ele teve um caso, deveria ser algo que deveria ter sido melhor trabalhado no decorrer da temporada inteira e não deixar ali para o final do penúltimo episódio e para o último episódio. Fica muito brusca a mudança, e a mudança de coração
do personagem sem isso estabelecido. Fica aquela coisa de que, ele trouxe a coisa para curar ela, porque não estava querendo perder ela, porém, o tempo inteiro isso não é uma questão, sabe? Então fica esquisito, essa ocultação de plot, né, fica estranha, digamos assim, de só se revelar no final. Para mim, de longe, o principal problema da série se concentram em duas coisas. Ela enrola demais. Meu Deus, como essa série enrola. E quando eu digo, meu Deus, como essa série enrola, eu sinceramente acho que consigo cortar pelo menos de 20 a 30 minutos de cada episódio da série. A série não precisava desses 7 episódios de mais de 1 hora de duração. Essa barriga que a série cria faz com que os episódios se tornem arrastados. Eu assisti, e não é uma coisa que eu faço nunca, os 2 últimos episódios dessa série em 1.5. Só porque eu queria terminar, porque eu já tinha ido até o 5º episódio, e eu não queria não assistir, então eu assisti em 1.5, e a minha sensação é que ela ainda era lenta em 1.5. Então, achei a série muito, muito lenta, sabe? Muitas barrigas dentro dela. Para uma série de 7 episódios, falsos 7 episódios, né? Porque se a gente pegar aí 7 episódios de 1 hora, na realidade ela teria ali uns 11 episódios naquele formato de 40 minutos que a gente costuma ver nas séries, né? Então, na verdade, é uma série de mais de 10 episódios que ficou ali falsamente colocada em 7. Então, esse para mim é o principal problema narrativo, né? Isso é uma coisa que eu relato muito em produções da Netflix, tanto nos filmes quanto nas séries, que aparentemente essa liberdade que o streaming criou tem criado problemas de edição, né? Parece que os editores foram demitidos e a liberdade de poder fazer coisas mais longas ou episódios mais longos faz com que na mesa de edição não se escolha muito bem aquilo que precisa ou não aparecer e se coloca de tudo, fazendo com que a narrativa se torne arrastada, né? Então, existem males que vêm para o bem, e o mal do cinema, por exemplo, de querer filmes ali com 1h30, 1h40, faz com que chegue pra gente realmente uma edição, um texto muito refinado, muito mais refinado do que, por exemplo, os filmes que costumam ter 2 horas da Netflix, que na maioria das vezes não precisa dessas 2 horas, né? Então, até como editor, e eu sou editor, né, vocês podem até conhecer o nosso trabalho editorial aqui do Escambau na revista Escambanáutica, eu vou deixar o link na descrição. Isso é uma das coisas que a gente sempre discute, né, quando a gente está falando de literatura, né, o ato de se editar, se refinar o texto e só chegar para o público realmente o texto mais refinado possível. E esse problema do refino é um problema muito grave nessa série, né, que me afasta dela. E o segundo problema, para mim o maior de todos, assim, são os monólogos, né? Nessa série não tem diálogos, ela tem monólogos. E são monólogos longuíssimos e são monólogos bobos, né? A série, ela tem um problema que ela talvez se pretendesse mais espiritual e intelectual, e como é uma série Netflix para o grande público, ela não mergulha nessa profundidade, nessa intelectualidade de uma maneira, digamos assim, suficiente para que esses monólogos tenham uma substância que faça deles necessários, mas também aí fica esquisito porque ele faz o monólogo do mesmo jeito, mas são conversas rasas, assim, são diálogos cheios de platitudes, de obviedades, né, e aí fica aquela coisa meio repetitiva, onde os personagens acabam meio que fazendo vários monólogos sobre as mesmas ideias, retornando para o mesmo ponto, e aí um personagem faz um monólogo longuíssimo, e aí o outro personagem faz um monólogo longuíssimo, e aí várias interações que poderiam ser mais simples, dinâmicas e construir personagem, vira uma pieguice de roteirista que está usando a boca do personagem para falar as ideias ou os conceitos, ou deixar digamos assim, o subtexto da narrativa mais no texto, sabe? E o meu problema com isso é porque não só cria uma barriga na narrativa geral do texto, mas atrapalha o desenvolvimento dos personagens, né? Os textos, eles são muito artificiais, e os diálogos são muito artificiais, ou seja, os personagens ficam ali com aquelas falas que não combinam com personagens, e por mais que, observe, eu valoro aquilo que ele está tentando fazer, né? Para mim, isso é intencional, no sentido de haver uma estética religiosa no texto, ou seja, o texto bíblico, né? Os textos bíblicos são grandes monólogos, né? As passagens da Bíblia são arrastadas e lentas, então essa coisa da narrativa mais cadenciada é uma escolha estética, a escolha da missa, né? O nome da série é Missa da Meia-Noite, então ele está tentando emular, de certa forma, esse arrastado, essa chatice que é a missa, ou pelo menos eram assim, no tempo que eu era, né, tinha ali meus 10, 11 anos e fui para a missa durante o catecismo,
é aquela coisa arrastada, e eu sinto que ele tenta emular isso. A gente, né, na escola de escrita, a gente chama de transformar a forma em conteúdo, né? Ou seja, a própria estrutura da narrativa e a forma com qual ela é contada tem uma função com a história, né? Então isso é maravilhoso em termos narrativos, porém a série, acho que ela erra a mão nisso, porque esse é um elemento teoricamente tedioso, né? E isso não dialoga muito bem com o ato de se contar a história. Tudo bem que isso é relativo, tem histórias que são de fato mais tediosas, mais lentas. Porém, eu sinto que nessa série, que tem uma pegada mais povão, digamos assim, mais geral, é uma narrativa que é para alcançar um grande público, não tem substância no texto suficiente para poder compensar essa narrativa tediosa, né? Narrativas que têm esse caráter mais lento, mais pensativo, elas costumam compensar isso fazendo a gente ter reflexões muito profundas sobre identidade, sobre vida, sobre família, sobre as relações, e essa série teoricamente se propõe isso. E na verdade eu acho que isso é uma coisa que é muito bem alcançada nas outras duas narrativas, a Mansell Bly, na Residência Hill. Essas duas narrativas, elas conseguem fazer essa coisa da reflexão, né, de uma maneira melhor, digamos assim, mais sólida. Essa, para mim, eu acho que ela acaba, digamos, se atrapalhando nesse caráter estético. Então, é algo que eu valorizo, né? E eu sinto que esses monólogos longos fazem essa emulação da Bíblia, da missa, porém, eles prejudicam os personagens. Os personagens soam artificiais, os diálogos não cabem muito, as interações não cabem muito, e me lembra o tempo inteiro que eu tô assistindo uma história. E eu sei que isso parece bobo, mas na verdade existe esse caráter de quando a gente está consumindo a narrativa, a gente se conecta com ela, acreditando nela como verdade, nem que fosse naqueles breves momentos de imersão. Essa série nunca me permite fazer isso, e porque ela traz esses monólogos artificiais o tempo inteiro, me lembrando que aquilo é apenas uma ficção. Além de, obviamente, aquilo que eu já citei, né, que são diálogos didáticos demais, né? Então tudo que é sentimento é muito colocado na boca dos personagens, quase como se o autor quisesse fazer um livro sobre isso, e no livro ele teria a possibilidade de, com uma primeira ou uma terceira pessoa, mergulhar no mundo interno dos personagens, e aqui no audiovisual, como isso é um recurso que não é tão legal, ele tenta transportar esse pensamento interno dos personagens para as palavras e acaba não combinando bem, acaba não funcionando bem. Pelo menos para mim. Eu não gosto desse tipo de coisa, assim. É aquela coisa, deixa o subtexto falar, deixa as relações e as interações de maneira mais natural falarem isso que você quer falar. Quando você coloca isso de maneira muito direta na boca dos personagens, fica óbvio as suas intenções, os pontos que você quer fazer, e esse didatismo me soa preguiçoso, assim. É triste, assim, eu queria ter gostado mais da série. Eu acho que ela tem valores muito grandes, especialmente no que diz respeito à fotografia, atuações, né? A série é muito bem feita, isso é uma característica desse showrunner. Mas em termos de roteiro, eu acho que ele arrasta essa série de uma maneira violenta para baixo, quando na verdade ela tem ideias criativas, ela trabalha a questão do vampiro de uma maneira interessante, não nova. A gente já viu filmes como, por exemplo, Deixa Eu Entrar, que trabalha esse microcosmo do vampiro, mas ainda assim interessante, escapa das narrativas mais tradicionais de vampiro e vai ali para aquele ambiente do microcosmos, conecta ela com uma questão religiosa, que na realidade sempre é presente, né, com a figura do vampiro, mas é sempre legal quando isso é exacerbado, vem forte como vem, né, na figura do padre. O padre eu acho um personagem excepcional, acho que os personagens que orbitam a história tem dramas e arcos convincentes. Eu só sinto que o clímax da série, ela não tem payoff. Quando chega nesse momento, essa artificialidade das relações, dos diálogos, do didatismo do texto, fez com que eu não me apegasse a ninguém. Com exceção do Riley, que eu atribuo muito mais ao fato dele ser o meu querido Matt Sorensen do Friday Night Lights. Então, no fim das contas, isso tudo, né, somado, atrapalha a minha experiência com a série e faz com que eu ache ela uma narrativa bem abaixo das duas irmãs aí que ela tem na Netflix. Mas se você discorda, deixa aqui nos comentários. Se você concorda, concorde. Deixa o dislike, deixa o joinha. A interação é sempre importante, de qualquer forma. A gente se vê numa próxima e tchau.